Olá, caros alunos da EJA, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Francisco de História novamente, fazendo mais um vídeo aí, dessa vez especificamente para a EJA fase 3, tá? A gente já passou algumas coisas, né, sobre Renascimento, sobre Reforma Protestante, e agora, para a gente terminar todo esse conjunto, né, a gente entender um pouco o absolutismo, né? E para ajudar vocês um pouco nisso, eu decidi, além do texto, fazer um breve videozinho falando dos reis que a gente considera absolutos e quais são os mais importantes, quais são os mais problemáticos, os mais estranhos, né? E falar para vocês também é, de como o sistema político absoluto ele acabou sendo muito fracassado, né? Ele teve vários problemas, né? Bom, o primeiro desses reis, pessoal, é esse rapazinho aqui, muito dos elegantes, chamado Felipe II da Espanha, né? Também foi rei de Portugal e do Brasil em 1580, né? E assim, ele basicamente tinha um dos maiores impérios, né? Vejam que a armadura dele é toda dourada, né? E tudo mais. Mas também foi um fracasso completo, né? Ele tentou construir uma grande armada invencível, né? Armada invencível, tentou invadir a Inglaterra e basicamente a armada foi destruída na invasão. Ele criou uma dívida enorme, apesar do grande império dele. Ele basicamente todas as colônias americanas. Ele basicamente faliu o Império Espanhol da época, né, com todas essas empreitadas malucas dele, né. E além disso, foi na época dele em que a Inquisição mais foi complicada na Espanha também, né. Outro cara que é muito importante também é o Carlos I, né, o rei da Inglaterra, que já é um pouquinho mais distante, né? Ele é 1630, 1640, né? E vejam, né, aqui ele aparece todo poderoso na pintura, né, com pose e tudo mais, caçando. Mas ele também vai ser super problemático porque ele vai basicamente entrar em conflito com o parlamento e inglês, que ainda comandava, não vou dizer comandar, mas que tinha um grande poder junto com o rei na Inglaterra já nessa época. E ele basicamente lança o país numa guerra civil total, né? Causando uma grande destruição na Inglaterra, no país de Gales, na Escócia, na Irlanda, conflitando todas as partes religiosas, todas as partes políticas. E no final das contas, o que acontece com ele? Ele é julgado e decapitado, né? Vejam, é um cara também que, assim, você olha a pintura, por isso que eu gostaria de mostrar essas pinturas para vocês. Porque nessas pinturas, elas passam tipo, ó, o cara é todo poderoso, pô, esse cara aí ninguém mexe, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas na verdade, esses caras eles são muito falhos, né? Porque eles concentram o poder ou na tentativa ainda de concentrar o poder como Carlos I, e acabam causando assim uma série de problemas, né, para os países deles. E agora, o primeiro que foi realmente assim, que vamos dizer, que teve uma situação um pouco melhor foi o Luís XIV. Vocês sempre vão ouvir falar do Luís XIV, ele sempre vai ser o rei, o grande rei absolutista, o rei francês que construiu Versalhes, né? Aqui do lado, vocês vão ver que é uma coisa muito comum. Reis construírem palácios e mandarem pintar quadros é uma coisa assim muito prática, né? Muito muito típica, né? E vejam como eles se copiam, né? A pose do Luís XIV aqui tá basicamente igual à pose do Carlos I, né? Até mesmo porque ele tinha essa consideração pelo Carlos I. E é claro, Luís XIV também foi um cara que teve seus fracassos também, porque no final das contas ele teve um sério problema que foi ele nunca conseguiu balancear o dinheiro da coroa francesa, né? Inclusive para construir o grande Palácio de Versalhes. Então,
Ele morreu basicamente depois de uma guerra que durou 14 anos, né, na Espanha, ou seja, ele deixou a Espanha endividada de guerra, perdão, a Espanha não, a França endividada de guerra, com vários problemas, e ainda por cima com a dívida do palácio, né? E é claro, ele vai ser um cara extremamente violento também com os próprios súditos, né? Porque na monarquia absolutista não existe constituição, a lei é o rei. Então, se ele decide que a pessoa não deve ter um tratamento ou algo do tipo, essa pessoa, se ela ofende o rei, né? Ela deve ser julgada e punida da forma mais severa, né? E nada melhor para mostrar isso, além daqui, do que Pedro o Grande da Rússia, né? E ele realmente era grande, né, pessoal? Porque ele era gigantesco, assim, né? Um cara enorme. E ele foi o cara que mandou construir basicamente o que seria a capital da Rússia por muito tempo, depois de Moscou, que é São Petersburgo, né? E só que ele também para isso teve que fazer muita guerra e usou até o último momento dos súditos dele, né? Ele era um cara extremamente violento e sem meias palavras. Essa violência dele causou várias mortes na construção de São Petersburgo, né? E além disso, ele era um cara tão violento, mas tão violento que, apesar das conquistas dele para modernizar o Estado russo, para modernizar o exército, ele basicamente foi responsável por matar o próprio filho, mandar executar o próprio filho, né? Que era o herdeiro dele, o príncipe Alexei, porque o príncipe Alexei não concordava com certas coisas com ele e o príncipe Alexei fugiu. E quando ele voltou, e aí tá mostrando essa pintura aqui, né? Depois de 1871, bem depois que o Pedro o Grande morreu, mostrando o olhar do Pedro e virando e falando: Meu, você acabou, você será executado, né? E isso vai ser uma coisa muito complicada, porque ele vai ficar sem herdeiro. E ainda assim ele não vai, né? Segundo as línguas, né? Segundo as nossas fontes, ele não vai se arrepender de forma alguma, né? Disso. E, bom, para terminar, né, pessoal, a gente tinha que falar um pouquinho de Portugal e Brasil. E é claro, Portugal também teve seu rei absolutista, que é Dom João V, né? O rei sol português, como chamam, né? Mas muito diferente desses caras, né? Ele construiu um palácio muito diferente. Ele construiu um palácio-igreja, né? Que é esse daqui, que é o Mosteiro da Mafra, né? Exatamente por ser muito católico. Mas também ele é um cara que ele abusou muito do seu poder, inclusive até tendo boatos de que ele tinha relacionamentos com freiras do convento, né? Então foi um super escândalo na época, ele tinha várias amantes, né? E outra coisa para construir tudo isso, para aumentar o poder absolutista dele, para mandar fazer esses quadros, uma das coisas que ele mais fez foi o quê? Entrar o ciclo do ouro e do diamante no Brasil nessa época, né? A exploração do ouro e do diamante no Brasil, que começa aí mais ou menos no período dele, no século XVIII, né? Algo do tipo. Então era só para vocês terem uma ideia mesmo, pessoal, do que era o absolutismo, do que eram esses reis, como eles se construíam, né? Espero que vocês tenham gostado e agradeço muito a atenção de vocês. Desejo tudo de bom para vocês. Um grande abraço.